Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. A Bíblia ensina que a oração deve ser de joelho, ou então, Deus só ouve a oração se for de joelho. Vamos mostrar na Bíblia pessoas orando em pé e em outras posições. A congregação cristã não sabe interpretar a Bíblia. Eles não têm o mínimo suficiente de capacidade de interpretar a Bíblia. Suas doutrinas são baseadas em versículos isolados e mal interpretados. Um dos textos usados pela CCB para justificar que se deve orar de joelho, vamos ler Filipenses 2 e verso 10, e depois vamos ler outros também. Veja aí, Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Este versículo, dentro do seu contexto, não se refere à oração, e nem à forma que é para se orar. Isso é um texto, é um versículo escatológico. Este versículo está se referindo ao fim dos tempos. No contexto escatológico, todos, tanto crentes como ímpios, terão que reconhecer Jesus como o Salvador e Senhor, e dobrarão seus joelhos em sua presença. Isso não tem nada a ver com oração. Não está ensinando a orar, ou a forma correta de orar. Oração de joelhos não é uma regra ou ensino bíblico, como pensam os CCBianos, pois senão haveria contradição bíblica, pois a Bíblia cita pessoas orando em pé e sendo ouvidas. O próprio Jesus orou em pé. Já vamos ver. Vamos analisar a parábola do fariseu e do publicano mal interpretado pelos CCBistas. Ali cita o fariseu orando em pé, mas também cita o publicano orando em pé. O motivo de Jesus reprovar a oração do fariseu não foi porque ele estava em pé, pois a oração do publicano foi ouvida estando em pé. Então, não foi esse o motivo de Jesus não aprovar a oração do fariseu. Vamos ler. Veja na sua tela, Lucas 18, versos 10 e 11, e vamos interpretando. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, orgulho, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Deus não atentou à oração dele. Será se era porque estava em pé? Não é. Agora vamos ver a oração do publicano. Capítulo 18, verso 13 e 14. O publicano, porém, estando em pé, veja aí, estando em pé, como também estava o fariseu, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Viu? Deus recebeu sua oração, e não aquele. O fariseu não. E os dois oraram em pé. Porque qualquer... E por que será? Veja aí. Qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Este foi o motivo de Deus ouvir a oração do publicano e recusar a oração do fariseu. O orgulho dele, a soberbia, e não o fato de estar em pé. É muito fácil interpretar esta parábola. Deus não ouviu a oração do fariseu porque era exaltado, e fazia isso para se aparecer e se achar melhor que os outros. E já o publicano também orou em pé
e Deus ouviu porque ele se humilhou. Então fica claro que a posição nada interfere para que Deus ouça a oração ou deixe de ouvir, mas o coração voltado a Deus, fé, obediência. Outro texto mal interpretado pelos secebianos é que Jesus disse para entrar no quarto e orar. Mateus 6, versos 5 e 6, veja aí. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Veja, eles oram em pé para ser notado nas sinagogas e nas esquinas da rua. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha tua porta. Ora a teu Pai que vê e o que está em oculto. Aqui Jesus não reprova o fato de orar em pé, mas o motivo de orar em pé, que é para chamar a atenção. Se Jesus reprovaria ele orar em pé, haveria uma contradição bíblica, pois a oração em pé do publicano foi ouvida. E veja que quando Jesus mandou entrar no quarto para orar, ele não disse que deve ser de joelho. Jesus orou em pé quando mandou Lázaro sair para fora do sepulcro. Ficou claro que o que determina se Deus ouve ou não a oração não é a posição que a pessoa está, mas o coração, a humildade, a comunhão com Deus. Lugar nenhum diz que a oração deve ser somente de joelhos. Lugar nenhum da Bíblia diz que deve ser somente de joelho. A prova disso é que Deus ouviu a oração do publicano. Se não pudesse orar em pé, teria reprovado a oração dele. O fariseu foi reprovado por Deus não por estar em pé, é por querer se aparecer. Por isso Deus não ouviu. É mais um erro de interpretação. Então é isso aí. Aos poucos eu vou fazendo mais vídeos refutando e ajudando e orientando os seguidores desta religião. Não é atacar e nem denegrir a imagem deles, mas é a realidade. Ninguém prova o contrário, porque não tem como. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.